Se você não dependesse do trabalho para sobreviver, você continuaria trabalhando? E se você continuaria fazendo o que você faz hoje ou trocaria de profissão? Se em algum momento você já se fez essa pergunta, você já se questionou sobre felicidade no trabalho. Felicidade no trabalho é um dos temas mais abordados hoje em dia. Basta colocar no Google que você vai ver milhões de resultados voltados para a felicidade no trabalho. Afinal de contas, quem não gostaria, né, de acordar de manhã cedo com brilho nos olhos, dizendo, pô, que legal, hoje eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto, vou dar o meu melhor. Quem não gostaria de chegar no final do dia e dormir sorrindo, porque o dia foi produtivo, porque o dia foi ótimo, foi o máximo. Acho que todos nós queremos isso. No livro É Possível Se Reinventar e Integrar a Vida Pessoal e Profissional, de Fred Machado, foram pesquisados 21 estados no Brasil e foi perguntado sobre felicidade no trabalho. Mais de 40% das pessoas responderam que não estão satisfeitas com o trabalho que estão. Só que o mais impactante de tudo é que 64% dessas pessoas responderam dizendo que gostariam de trocar totalmente de profissão, fazer aquilo que não estão fazendo. Também tem uma pesquisa do Instituto Gallup que diz que apenas 13% dos profissionais estão engajados, ou seja, são emocionalmente conectados com aquilo que estão fazendo. Ora, conforme a Universidade de Harvard, em uma das pesquisas sobre felicidade, descobriu que felicidade está totalmente relacionada com engajamento e foco. Ou seja, quando nós estamos conectados naquilo que estamos fazendo, naturalmente nós estamos dedicando muito mais a nossa energia e nesse momento nós temos uma sensação maior de gratidão. Ou seja, engajamento e felicidade estão totalmente conectados. E se o Instituto Gallup diz que apenas 13% dos profissionais estão engajados, alguma coisa está errada. Outra pesquisa que diz que 20% dos profissionais estão trabalhando, mas soltando currículo em outros lugares. Ou seja, pô, eu tô aqui, mas eu quero trabalhar em outro lugar. Se surgir uma coisa melhor, eu vou, mas eu não vou pedir as contas. Mais ou menos essa posição. Então, está na hora da gente rever. Em algum momento, algo se perdeu pelo caminho. Será que a gente não tem algumas crenças aqui que estão nos limitando? Será que nós estamos com algum pensamento que precisa mudar, que precisa alterar? Afinal de contas, tem gente feliz no trabalho. E sabe o que o Instituto Gallup observou? Que normalmente aquelas pessoas que são felizes, que dão o seu melhor, estão em cargos de maior escalão nas empresas, ou seja, pessoas que estão mais conectadas, são mais felizes e possuem mais sucesso. Aí vem o questionamento: o sucesso no trabalho gera felicidade ou a felicidade que gera o sucesso no trabalho? A única coisa que eu posso dizer é que, analisando esses meus 18 anos de experiência, indo nas empresas, conversando com pessoas, não tem coisa pior do que você não ver o tempo passar. Não tem coisa pior do que você estar numa empresa que você não quer estar. Sabe aquela coisa de não ver a hora de chegar ao final de semana para poder ser feliz, entre aspas? Afinal de contas, tem como a gente ser feliz se a gente não é feliz no trabalho? Uma das coisas que eu posso afirmar para você, que você pode ganhar esse tempo. Que essas 8 horas podem ser prazerosas sim. E que não depende de um trabalho. Se a gente ficar buscando lá de fora, a gente não vai encontrar no lado de dentro. Porque a felicidade, ela não vem da porta para fora, ela está da porta para dentro. E o pior de tudo é que quem perde são os dois lados, tanto o trabalhador quanto o empresário. Já pensou o nível de estresse que pode desenvolver? Você pode gerar enxaqueca, ou até estafa, que é aquele cansaço mental, ou até aquela síndrome de burnout, que é aquela síndrome da fobia do trabalho. Muita gente tem desenvolvido isso. Com o tempo, não é de uma hora para outra, com o tempo, tanto tempo você indo para um lugar que você não gosta, que você não quer, até que chega num momento que a sua mente não suporta mais ir para esse lugar. É triste. E tem como a gente ser feliz sendo infeliz 8 horas do nosso dia? É quase impossível isso, né? E nas empresas, isso também tem uma perda absurda. O Instituto Gallup estimou que cada trabalhador infeliz tem uma média
de US$ 13.000 de prejuízo por funcionário infeliz, por colaborador infeliz. Vamos parar para observar. Aquele funcionário infeliz, ele tem maior nível de absenteísmo, que é falta, e muitas vezes falta por doença. E essas doenças podem ser geradas por uma imunidade baixa, que é causada por um estresse, que é causada até por uma depressão, ou tanto o estresse que é gerado por um nível de ansiedade muito alto naquele momento que ele não suporta, que o desafio está alto demais, quanto aquele cara que se acomodou tanto que baixou a energia e pode gerar depressão com a monotonia. Então, tanto aquele cara altamente estressado quanto aquele cara que não tem estresse, mas caiu na monotonia, ambos podem ter problemas mentais e podem estar faltando com doenças geradas pela mentalidade negativa no trabalho. Então a gente precisa mudar, né? Ambos, tanto a empresa quanto o funcionário ganha quando ele começa a se desenvolver melhor. Há um tempo atrás eu observei isso numa empresa, né? O nível de falta estava muito grande e eu observei que também a empresa estava altamente sensível, as pessoas estavam chegando no nível de estresse por coisas tão simples, tão pequenas, e estava precisando mudar o clima. Uma das coisas que a gente adotou lá foram algumas reuniões para discussão de fatos. Parar de discutir apenas o sentimento, o que eu estou pensando, o que eu sinto, o que eu acho que aconteceu, ou a culpa é do fulano, do ciclano, e vamos discutir mais o caso. Aconteceu isso, qual é a solução correta? A gente errou? Beleza. Culpa, todos nós podemos ter, ou talvez ninguém tenha essa culpa, mas todos temos a responsabilidade, inclusive eu que estou ali prestando consultoria na empresa. Se a gente entende isso, a gente para de olhar para o passado e começa a olhar mais para o futuro. A gente percebeu que quando a empresa começou a compartilhar mais os casos, começou a falar mais sobre os problemas e ir atrás de soluções, o clima ficou mais leve. E quando o clima ficou mais leve, questão de 2 ou 3 meses, o nível de falta, a quantidade de faltas e a quantidade de queixas do trabalho e quantidade de conflitos reduziu. Sabe o que aconteceu? Aumentou a produtividade. A empresa produziu melhor e a rotatividade também reduziu. Significa que as pessoas pararam de se queixar e passaram a gostar mais do trabalho. Isso é possível? É, mas a gente precisa entender um pouco melhor. É muito natural a gente ouvir, não é bom confundir trabalho com vida pessoal. Mas eu faço uma pergunta, trabalho não é pessoal? Como assim não confundir trabalho com vida pessoal? Você acha que realmente dá para a gente separar? Eu sou uma pessoa no trabalho, sou uma pessoa em casa? Talvez, sim, a gente pode separar assuntos, né? Olha, nesse momento, tratar até por uma questão de foco. Mas separar a vida profissional da vida pessoal, basta a gente entender o seguinte. Das 24 horas, em média, a gente passa 8 horas trabalhando. Algumas pessoas mais, outras até um pouco menos. Mas é um bom tempo da nossa vida. Se nessas 8 horas eu estou gerando estresse, gerando estafa, cansaço mental, eu estou até caindo na monotonia, ficando depressivo, desanimado com esse trabalho, tem como eu desligar esse pensamento e chegar em casa e dizer, pronto, agora sou outra pessoa? E mesmo assim, se eu desligo, vou para casa, curto o tempo, será que eu não estou carregando esses problemas para onde eu vou? Então essa reflexão é muito importante. Se eu carrego a minha vida pessoal, eu carrego para onde eu vou, os meus assuntos de trabalho estão na minha mente, estão no meu comportamento, estão no meu sentimento, se eu não sou feliz aonde eu trabalho, dificilmente eu vou ser uma pessoa feliz. O trabalho é a única forma da gente conseguir cumprir o nosso propósito na vida, porque é onde nós estamos colocando a energia naquilo que a gente acredita. Se eu estou 8 horas no meu dia sem colocar energia, sem acreditar em algo, como que eu vou fazer para poder dar a minha contribuição às pessoas, ao mundo? Ou você acha que você não pode contribuir com nada?
Você acha que você não pode fazer nada pelos outros, pelas pessoas? Está aqui só por passagem? É uma reflexão importante a gente fazer, porque nós temos que, mais do que pensar na nossa felicidade no trabalho, entender por que eu estou aqui, por que eu vivo, por que eu convivo com determinadas pessoas. Qual é a minha parte, a minha parcela de contribuição? O mundo me dá tanto, eu também posso dar ao mundo. E o que eu tenho de melhor para dar ao mundo? E para isso a gente tem que perguntar, o que é felicidade? O que é felicidade para você? Eu vou te dar uma sugestão. Pega uma caneta, pega um papel e escreva, felicidade para mim é. Me dê pelo menos umas 4 ou 5 coisas que significam para você que é felicidade. Normalmente, quando eu pergunto, as respostas vêm, felicidade é ter dinheiro, é ter sucesso. Algumas pessoas dizem que felicidade é ter saúde. Outras pessoas dizem que felicidade é momentos em família. Outras pessoas dizem que felicidade é equilíbrio emocional. Será que isso mesmo é felicidade? Se nós pararmos para observar, isso podem ser formas de ser feliz, mas cada um tem uma programação. Cada um tem um mapa mental aonde vai encontrar nesse mapa a sua felicidade. Mas uma coisa está muito clara, a felicidade, ela nada mais é do que um estado de espírito. Quando olhamos para a nossa vida e encontramos nela aquela vontade de continuar vivendo dessa forma, de continuar naquele fluxo, essa euforia, essa alegria, esse contentamento que se dá por ter o que tem, por ser o que é, por fazer o que faz, ele é, na verdade, um estado de espírito que pode-se dizer que é a felicidade. E cada pessoa tem uma forma de se contentar e enxergar a felicidade. Mas de uma coisa é fato, as pessoas procuram a felicidade nos meios, mas o mais importante é entender, cara, a felicidade é teu ponto de vista, é o que você enxerga. Você pode olhar para aquele prato de arroz e feijão e pode se queixar e dizer assim, pô, eu queria comer uma lasanha. Ou pode olhar para aquele prato de arroz e feijão com a gratidão enorme e dizer, como eu sou feliz com essa vida, com isso que eu faço, com esse trabalho que eu tenho. Sucesso, dinheiro, saúde não geram felicidade, mas pessoas felizes têm sucesso, têm dinheiro, têm saúde. Ou seja, a felicidade não é uma busca, não é uma conquista, mas a felicidade também pode se tornar um meio para as outras questões. Até porque já é um estado de abundância. O estado de abundância é uma programação. É quando a gente enxerga e vê que realmente nós temos condições. Nós temos condições de poder doar, de poder transbordar, de poder ser melhor. E se eu tenho isso com aquilo que eu estou fazendo, eu tenho uma espécie de gratidão. Eu tenho um grande amigo meu que diz assim, que quando nós somos felizes no trabalho, o trabalho se torna uma espécie de oração. O que ele quer dizer é que quando nós estamos colocando todas as potências com amor, com carinho, com gratidão, aquilo se torna sagrado. E se eu faço isso de forma sagrada, a abundância, ela já faz parte de mim. Ou seja, tudo que se faz com amor, com carinho, com verdade, com gratidão, já é um estado de espírito de felicidade. E a felicidade traz o sucesso. Entendemos que felicidade é uma grande vantagem competitiva. E também tem números que comprovam isso. Dizem que 25% da grande causa dos sucessos está no QI, no coeficiente de inteligência. Os outros 75% está relacionado com o estado de espírito, com o otimismo, com o equilíbrio emocional, com a forma com que a pessoa convive com as outras pessoas. Hoje está muito na moda de falar de hard skills e soft skills. Hard skills
São aquelas nossas competências técnicas, aquilo que a gente estudou. Eu estudei engenharia, eu entendo, eu sei falar fluentemente tantas línguas, eu entendo muito bem sobre determinado software ou determinado assunto, eu tenho experiência, eu tenho prática em determinada função. Isso são hard skills. E o que são soft skills? São aquelas habilidades comportamentais, são as habilidades de relações, relacionamentos com pessoas. Está relacionado ao teu otimismo, está relacionado à tua forma de conviver com as pessoas, está relacionado com a tua postura, com a sua capacidade de receber as informações, processá-las de forma positiva. A forma com que você encara os seus desafios, por exemplo, são os seus soft skills. E para mapear isso, a Universidade de Harvard desenvolveu um aplicativo que mapeia os pensamentos das pessoas, o foco, aonde as pessoas estão focadas, no que elas estão fazendo. E chegou na conclusão que mais de 40% do nosso tempo nós estamos divagando, nós estamos pensando em outras coisas. Mas aquelas pessoas que permanecem mais tempo conectadas, engajadas com aquilo que estão fazendo, são mais felizes. Foco está relacionado com felicidade. Quando você está conectado com aquilo, quando você para a todo momento para pensar em outras coisas, ao se desconectar, a tua mente divaga. E ao divagar, ela perde uma conexão com aquilo que está fazendo, ou seja, pode gerar mais insatisfação. Olha que interessante. E sabe o que é interessante? Olha só, vou dar algumas estatísticas aqui. Observaram que pessoas que são mais engajadas possuem 46% mais satisfação no trabalho. Também tem 16% mais performance do que aquelas outras pessoas que se desconectam com mais facilidade. Pessoas que são mais engajadas possuem 75% a menos de índice de estresse e 32% de mais comprometimento, 150% a menos estafa. As pessoas que são mais engajadas, elas são menos cansadas, menos estressadas, mais satisfeitas, mais produtivas e mais felizes. Olha que bacana isso. A empresa ganha quando investe na cultura do comprometimento, do pensamento positivo, e as pessoas que estão lá crescem com mais facilidade. E como desenvolver a felicidade no trabalho? Primeiro temos que ter a consciência que a felicidade, ela não vai vir de mão beijada. Não vai acontecer algo na sua vida que de uma hora para outra vai te deixar feliz. Essa estatística que diz que a maior parte das pessoas insatisfeitas procuram trocar o seu ambiente de trabalho, ela é altamente preocupante, porque ao trocar de um trabalho, não necessariamente a pessoa vai se tornar mais feliz. Talvez ela pode até se encontrar, fazer algo que ela goste e ali se conectar com aquilo que está fazendo. Mas na maior parte das vezes essa pessoa está esperando um benefício, um salário, um clima melhor. E caso essa expectativa não é atingida, ela não vai se tornar mais feliz. Então ela depende muito do ambiente externo. E o que se observou é que a felicidade depende mais do ambiente interno e não do ambiente externo. Uma frase de Carl Jung diz assim: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. O que isso tem a ver com felicidade? Sonhar é bom, ele é altamente motivador a gente olhar para frente e dizer assim, pô, eu quero aquela casa que eu quero conquistar, aquele carro, aquela moto, aqueles bens, ou eu quero morar naquela cidade, aquele diploma que eu tanto quero. É maravilhoso você sonhar e pensar naquilo. Agora, lembra que felicidade é um estado de espírito? Se você se sentir plenamente insatisfeito, corre um sério risco de, quando conquistar, estar pensando em outras coisas. E essa plena insatisfação vai gerar um grande nível de ansiedade. É importante a gente ser insatisfeito, mas também é importante a gente contemplar o que a gente tem. Então, ser insatisfeito não deve ser motivo para ser infeliz.
mas sim também é importante a gente entender que nós precisamos correr atrás do que nos falta, mas a felicidade está na capacidade de contemplar o que você é, o que você tem, o que você faz. Por isso que muitos dizem que a felicidade está muito relacionada com o nível de gratidão, a forma com que você se relaciona com aquilo que você tem. Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu realmente sou feliz com aquilo que eu tenho, eu não preciso ficar falando gratidão a todo momento. Tá uma moda, né? Todo mundo tá falando, eu sou grato, gratidão, gratidão. Abriu a porta do elevador, gratidão. Fechou a porta, gratidão. A pessoa olhou, gratidão. Banalizou-se muito a linguagem da gratidão. Eu não estou querendo falar disso, não. Estou querendo falar sobre a forma com que você enxerga. Quando você olha para a sua vida, você se sente completo, pleno, se sente feliz com aquilo que realmente você tem. Esse estado de gratidão não significa que você não vá atrás de outras coisas, mas significa que você valoriza o que você já conquistou. E a valorização da conquista está relacionada com a força para conquistar outras coisas. Mas para que a gente possa mudar esse estado de espírito, é importante também nós entendermos o que está fazendo com que a gente pense, quais são as barreiras que estão nos impedindo de ser grato com o que a gente tem. Talvez nem tudo está dentro do nosso controle. No campo da neurolinguística se fala muito sobre mapa e sobre território. O mapa é tudo aquilo, os teus conhecimentos, aquilo que você viu do mundo, a tua visão de mundo, fez com que você interpretasse o que você enxergou. Isso se tornou um mapa, mas não necessariamente é um território, porque muitas vezes o que você enxergou foi nada mais, nada menos do que o que você enxergou com os olhos dos outros, o que seu pai te ensinou, o que sua mãe te ensinou, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na televisão, o que você aprendeu com os amigos. Isso está muito relacionado com aquelas frases prontas, sabe? Os últimos serão os primeiros. Quem ri por último, ri melhor. Mais vale um na mão do que dois voando. E automaticamente nós fomos recebendo uma quantidade, uma carga de informações que foram fazendo com que nós tivéssemos uma visão de interpretação baseado naquilo que a gente ouviu. É a visão comum que todos têm, mas mapa não é território. Isso me lembra muito quando eu tinha acabado de ir morar para Porto Alegre e eu estava voltando de uma viagem longa que eu tinha feito para o Nordeste e tinha chegado no aeroporto, mas eu não conhecia muito a cidade de Porto Alegre. E eu tinha recebido, naquele final de semana, eu tinha percebido que o taxista tinha dado umas voltinhas a mais e me enganado no percurso. E eu estava muito desconfiado com essa situação. Então, quando eu entrei no táxi, coloquei o endereço e disse para o taxista, eu quero que você vá para tal lugar, mas vá por esse caminho aqui. E o taxista, senhorzinho tão simpático, tão sereno. Bastava olhar para ele, né, para perceber que eu não teria motivo nenhum para desconfiar daquela forma, mas eu estava tão desconfiado porque eu tinha acabado de levar um golpe. Então aquele senhorzinho olhou para aquele mapa, olhou para mim e disse, meu filho, olha, esse teu GPS pode ser muito bom, mas não está escrito aí nesse GPS o tamanho da favela que tem aí nesse caminho entre o aeroporto e a sua casa, né? E não está dizendo que se a gente entrar na favela a gente não sai vivo, né? E aí que eu percebi que realmente o mapa não é o território. E é a mesma coisa, o que a gente ouve dos outros, o que os outros dizem pra gente, nem sempre é a verdade. Os últimos serão os primeiros? Nem sempre. Mais vale um na mão do que dois voando? Nem sempre. E é importante a gente começar a questionar tudo aquilo que está pronto. Porque certamente nós temos algumas crenças que estão dentro da nossa mente que nos impedem de olhar para a vida com alegria e com felicidade. E será que a forma com que nós enxergamos o trabalho não está sendo induzida por uma visão que vem de trás? Você já disse alguma vez, vou pro trampo? Já viu alguém falar isso?
Pois é, você sabe o significado de trabalho? A sua origem, ela vem de uma palavra chamada tripalho. Tripalho vem de três, pallium, paus. Tripalho era um instrumento de tortura, é isso mesmo, um instrumento de tortura que era usado para torturar as pessoas que na época da Idade Média não pagavam os impostos. Como é que funcionava? O governo vinha com alguns impostos que todo cidadão tinha que pagar. Algumas pessoas tinham dinheiro para pagar os impostos. Normalmente quem eram essas pessoas? Era aquele latifundiário, era aquele cara que tinha bens. Essas pessoas tinham condições, eles pegavam dinheiro, pagavam os impostos e estava tudo certo. Mas tinha uma turminha muito simples. Normalmente eram pessoas que executavam atividades manuais, como tecer, como plantar, colher. E essas pessoas que executavam essas atividades manuais não tinham condições de pagar os impostos. O que acontecia com elas? Elas eram aprisionadas e torturadas no tripalho, que eram 3 paus. Um pau vertical, cravado no chão, e os outros em forma de X, cuja pessoa ficava com os braços e as mãos amarrados e levava chicotada, por não conseguir pagar os impostos. Mas o que isso tem a ver com hoje, com a nossa visão? Quem não pagava os impostos era torturado. Quem não tinha condições era torturado. Quem não tem dinheiro vai para o tripalho, vai para o trabalho. Tripalho, trabalho. Quem não tem dinheiro vai para o trampo. Talvez você não sabia exatamente essa informação, mas talvez o seu tataravô, que passou em forma de sentimento isso para o seu bisavô, que já passou essa visão de trabalho para o seu avô, para o seu pai, para você. E na sociedade, no inconsciente coletivo, ficou uma visão de que quem não tem dinheiro, quem não tem condições, tem que sofrer. E o trabalho era visto como sofrimento. Por isso que não é à toa que o trabalho é a causa número 1 de estresse, porque normalmente as pessoas não acordam de manhã dizendo: oba, vou fazer o que eu amo. Elas acordam e, tô indo pro trampo, tô indo pro tripalho. E isso é altamente desmotivador para as pessoas. Então, se na minha cabeça eu já estou indo para algo que eu vou me sacrificar com isso, como é que eu vou ser feliz indo para um lugar que vai me matar? Trabalho é o causador número 1 de estresse. Estresse causa morte. Logo, trabalho mata. Trabalho mata, o trampo tortura. O tripalho tortura. E eu estou indo para a tortura. Olha que interessante. Então, nós precisamos desprogramar essa visão. Desprograme isso. Mude. Esqueça a tua obrigação. A tua obrigação de ter que. O tem que é a maior forma de podar a criatividade, de podar a empatia que nós temos com as coisas. Nós podemos sim mudar essa mentalidade quando nós falamos: eu estou indo da minha parcela de contribuição para o mundo e eu sei que eu posso contribuir. Eu sei que eu posso fazer o meu melhor e que as pessoas vão mudar e vão ser melhor. Eu sei que lá naquela empresa eu posso somar com tudo que eu tenho de bom. E lá, fazendo isso, automaticamente eu cresço, me desenvolvo e saio da linha da tortura. Então pensa nisso. Vamos reprogramar a visão de trabalho para algo que nos faz bem. Porque nós merecemos viver com amor, com carinho, com paixão. Quem é que disse que para ser feliz tem que sofrer, tem que ser torturado? Definitivamente você não precisa disso. Seja feliz fazendo aquilo que você gosta. E nesse caminho da reprogramação mental, eu gosto muito do princípio 10 por 90. 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage com o que acontece com você. Vamos para um exemplo prático. Você acordou de manhã, você tem um compromisso de manhã, tem um horário certo para ir, mas o teu despertador não despertou. E você já acordou atrasado. Quando você olha para o relógio, o que você pensa? Você tem duas
formas de pensar. Uma delas é: tô lascado, agora já foi, perdi minha oportunidade. E colocar sua mente para baixo, se queixar, se lamentar. E aí, ao ficar bravo, o que vai acontecer com você? Você pode ficar nervoso e automaticamente você pode ter mais dificuldades para tirar o seu carro daquela vaga apertada, pode bater o carro, pode ir mais rápido no trânsito, pode inclusive bater o carro no trânsito, pode se incomodar, buzinar para várias pessoas, a sua energia pode baixar. E quando você chega já atrasado, já ficou estressado, mal cumprimentou as pessoas lá na portaria, na recepção, da onde você está chegando, chega atrasado para a reunião e ainda mal se justifica, com uma mentalidade negativa, a tendência de você não ter o resultado que você esperava é muito grande. Agora você pode também ir para o outro lado. Acordou atrasado, diz assim: olha, mas eu tenho condições, eu me viro e eu já me virei de coisas muito piores. Vou dar um jeitinho aqui. Pensa, seja estratégico, veja de que forma você vai conseguir chegar. Pega o telefone, liga com antecedência, avise que vai chegar uns 5 minutos atrasado. Enquanto isso, fica mais tranquilo, relaxa. Olhe bem no espelho, agradeça pelo dia de hoje. Saiba que você tem condições e 5 minutos não vão estragar o seu dia, mas você vai conseguir. Essa mentalidade de gratidão, de sensação de capacidade, de dar conta, vão elevar a sua autoestima e vão te preparar para que você tenha estratégias suficientes para se dar bem nessa reunião. Então pensa nisso. 90% é como você reage com o que acontece com você. Nós não conseguimos, por exemplo, controlar a nossa dor. Dor são coisas que acontecem, ela vem. Se você bater a perna, quebrar a perna, sofrer um acidente de carro, ou mesmo até a perda de um ente querido, não tem como você controlar. Vai doer. Agora, como você reage com isso? Você reage com o sofrimento? Eu costumo dizer que a dor, ela é incontrolável. Nós não temos controles sobre a dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. E o que é o sofrimento? Quando você prolonga a dor, quando o seu pensamento se apega na dor. O apego do pensamento à dor vai prolongar essa dor e vai torná-lo um sofrimento que você carrega. O sofrimento que você carrega perante essa dor vai trazer muitas visões de lamentação, de ingratidão, de inconsistência, de inclusive desvalorização de você com você mesmo. E isso pode gerar uma consequência terrível. Porém, muitas pessoas gostam de ficar no sofrimento, até porque o sofrimento tem um lado positivo, sim. Toda pessoa que sofre tem alguém para te consolar. O sofrimento, ele tem o lado do consolo, ele tem o lado do conforto. O sofrimento, ele tem o lado, às vezes, pobrezinho, coitadinho. A síndrome do coitadismo faz com que as pessoas se apegam ao sofrimento e isso traz um apego. Porém, quando você se apega ao sofrimento, você cai numa zona de conforto. E essa zona de conforto vai te dar incapacidade de você se mexer. E é só no movimento que você vai conseguir gerar o resultado que você tanto espera. Já parou para pensar sobre isso? O resultado não cai de mão beijada. Mais de 90% das pessoas que ganharam na loteria voltaram a ficar pobres. Quem são os verdadeiros ricos? Aqueles que já perderam muitas vezes e se reconstruíram. O verdadeiro rico é porque a riqueza está aqui, ó. Ela está na mentalidade, ela está na cabeça. É aquela pessoa que ela não se apega com o sofrimento, com o lado ruim. Ele olha e diz assim, mas eu não vou ficar aí porque eu vou dar a volta por cima e eu consigo ir além, eu consigo ir para frente. Quando nós temos essa visão de olhar para a dor, entendê-la que ela chegou, não querer que ela repita, mas agradecer pelo aprendizado que você teve com a dor, você supera e você larga de mão do sofrimento e se torna uma pessoa grata. E a gratidão gera abundância. Então pensa nisso.
Substitua o sofrimento pela gratidão. A dor, ela é involuntária, mas o sofrimento é opcional. E eu gosto de uma frase do Saint-Exupéry que diz assim que o significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim na nossa atitude em relação a elas. Olha que bonito isso. Baseado nisso, o significado das coisas, ela está no momento, ela está no movimento que acontece. Ou seja, aquele carro não tem tanto significado quanto a conquista de ter o carro. A batalha que você teve para conseguir conquistá-lo. Esse foi o grande aprendizado. Não só o carro, quanto a casa, a moto, ou mesmo aquele cargo, aquela profissão, tudo que você conquista. Normalmente, as pessoas mais bem-sucedidas, elas não olham para o cargo com a visão apenas no material ou no financeiro. É claro que é importante sonhar, mas é mais importante a gente questionar: por que eu estou aqui? Qual a minha parcela de contribuição para essa empresa, para o meu cliente? Qual a minha parcela de contribuição para a minha vida? Qual a minha parcela de contribuição para a minha família? Por que eu faço o que eu faço? Quando nós estamos voltados à tarefa, quando nós estamos voltados a fazer o que nós temos que fazer, cumprir procedimentos, nós temos um sério risco de cair, fazer com que a rotina se torne monotonia. É importante entender o seguinte: rotinas são muito importantes. Pessoas que sabem trabalhar bem em rotina e sabem controlar bem o seu trabalho dentro da rotina, elas conseguem permanecer felizes no seu trabalho. O grande problema é quando você olha para a rotina e você já não consegue entender o porquê você está fazendo isso. Você só faz por fazer. Você só varre por varrer, você só dirige por dirigir, você só atende por atender, você só vende por vender. Quando não há uma razão, um significado, por que eu estou vendendo, por que eu estou atendendo esse cliente. Quando nós entendemos que cada cliente tem um significado diferente, nós conseguimos entender que também a forma de vender nem sempre é a mesma. E aí nós trocamos o tem que, trocamos a tarefa pelo motivo. Quando nós trabalhamos pelo motivo, nós automaticamente despertamos mais criatividade. E aí tem uma estatística. Pessoas que têm propósito naquilo que fazem, normalmente têm 300%, ou seja, 3 vezes mais inovação. São 3 vezes mais inovadoras. Aquelas pessoas que não têm propósito, fazem apenas por fazer, não inovam. E as pessoas que não inovam fazem muitos movimentos repetitivos. E o movimento repetitivo, ele vai causar 2 coisas em você. Primeiro, vai causar monotonia, e monotonia gera depressão. Segundo, vai tornar você substituível por máquinas. Porque as máquinas estão aí para fazer tudo que não exige criatividade, altamente repetitivo, e não necessita de empatia. Qualquer máquina vai poder fazer através da inteligência artificial e da Big Data. Então pensa nisso. Você não quer se tornar substituível? Seja empático, seja criativo. E para fazer isso, para de fazer por fazer. E comece a buscar motivos para poder fazer o que você está fazendo. Outra herança que nós temos, que é reflexo lá do início da Revolução Industrial, estou falando lá na época de Ford, na época de Taylor, era a visão da posição. Normalmente, as empresas, para crescerem, elas necessitavam ter ordem nas coisas, e essa ordem necessitava de uma hierarquia. A hierarquia nada mais era do que um posicionamento. Quem lidera quem manda em quem. Esse posicionamento faz com que as pessoas que têm um posicionamento mais alto na empresa tenham maior autonomia, maior liderança, entre aspas, né? São cargos de chefia. O que nós estamos entendendo é que as coisas estão mudando de uma certa forma, que as pessoas precisam entender o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Então não basta obedecer àquela pessoa simplesmente porque ela está no escalão mais alto. Entende-se que hoje é preciso entender de resultado. E quanto mais resultado você mais causa na empresa, melhor para você.
Portanto, nem sempre o que é falado num nível acima é o que deve ser aplicado na empresa. Então nós estamos indo para um outro nível, deixando de lado a hierarquia. Não é mais quem está naquele patamar que é a pessoa que mais entende da empresa, mas o mais preparado, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. Então, estar preparado também é importante, as pessoas estarem em movimento. Buscar conhecer mais aquilo que você está fazendo, buscar se especializar. Aqui eu estou observando que para crescer não basta mais almejar um cargo superior, é importante estar em movimento. Porque quem chegou em um cargo superior e não se mexeu vai ficar como aquela tartaruga. Sabe aquela tartaruga que foi colocada no poste? Se ela está lá em cima porque alguém colocou ela, você não quer isso, né? Até porque, se você ficar numa posição que você não mereceu, será que ela terá tanta importância para você? Nós, quando fazemos o que a gente gosta e quando nós conquistamos, tem muito mais sabor. E se realmente você quer crescer, conquiste. E para conquistar, não fique esperando alguma coisa acontecer. Se movimente, estude mais do que as pessoas estudam, trabalhe mais do que as pessoas trabalham, faça mais do que as pessoas façam, se prepare, vá além. Movimento gera movimento. Já dizia, né, que a vida é como andar de bicicleta. Para você se manter em equilíbrio, é preciso você estar em movimento. Se você para de se movimentar, você começa a pender a cair. E eu gosto muito também daquela analogia da escada rolante. O mercado de trabalho é uma escada rolante que está descendo. Se você está parado na escada rolante, você não está parado. Você está descendo com a escada rolante. Para você continuar onde você está, precisa se manter em movimento. E se você quer crescer, tem que se movimentar mais do que a escada rolante. O que é isso? Se movimente mais do que o mercado. Faça mais do que as pessoas que estão perto de você. Se movimente para poder crescer e se desenvolver. Não vá atrás de posição, mas sim gere movimento. Observe que há um padrão aqui. Normalmente aquelas pessoas que vão atrás de posição, elas param em uma zona de conforto. Essas pessoas que param em zona de conforto também são aquelas pessoas que esperam as coisas acontecerem. Se elas esperam as coisas acontecerem, elas também sofrem mais e se queixam mais. Normalmente são pessoas com menor nível de gratidão. Então, tudo está dentro da mesma programação. Quanto mais movimento eu gero, mais também eu tenho gratidão pelas coisas que eu faço, mais e menos vítima eu me torno, porque menos eu sofro. Como eu sofro menos, eu sou mais protagonista e menos vítima. Eu gosto muito daquela analogia, né, do ovo. O ovo, quando ele quebra por fora, ele morre. Mas quando o rompimento acontece por dentro, gera vida. E é normalmente isso. Para que nós possamos crescer, nós temos que deixar de lado o vitimismo. E o vitimismo está relacionado com o sofrimento e com a expectativa. Quando você quer que as coisas venham prontas para você. O esperar das coisas vir prontas é o esperar ganhar na loteria para se tornar rico. Mas aquela pessoa que ganhou na loteria, ela não sabe manter dinheiro porque ela não sabe conviver com o dinheiro. Para você conviver com o dinheiro, você precisa aprender a conquistar. E quando você aprende a conquistar, se você perde, você conquista de novo. Então, ela é uma vida que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Deixe de lado o vitimismo e se torne protagonista da sua vida. E isso eu percebo também muito nas reuniões. Normalmente nas reuniões empresariais é muito importante que a gente possa discutir os casos que não deram certo. É aquele produto que errou no processo da produção ou que não foi entregue para o cliente, é aquela venda que deu errado, aquela queixa do cliente que deu errado. Quando a pessoa está voltada para a culpa, ela também está mesmo naquela mesma posição do vitimismo, do sofrimento, porque culpa gera sofrimento. A culpa nada mais é do que um processo de você olhar para a dor e buscar aonde está a origem dessa dor. Ou seja, olha para essa dor, pega a dor na mão, sofra com ela. Ou seja, um processo de culpa. E a culpa você faz duas coisas. Ou você joga para o outro, ou você joga para si. Se você joga para si, você sofre. Se joga para o outro, você está fazendo com que o outro sofra. Então, a culpa é um olhar voltado para o passado. É o tal do chorar o leite derramado. O que nós temos que fazer nesse momento? Há uma programação mental.
A mesma programação do vitimismo, a mesma programação da posição, a mesma programação do sofrimento, nós temos que eliminar com isso. Quando nós somos protagonistas, nós assumimos, nós entendemos o seguinte: o erro aconteceu, beleza? Que bom que esse erro aconteceu, a gente aprendeu com ele. Como é que nós vamos fazer agora para resolver esse problema? Portanto, culpado não existe mais, existe responsável. E todos somos responsáveis, inclusive eu. Estou junto com vocês. E como que nós vamos fazer agora para resolver esse problema? Quando a gente faz isso, nós temos um novo motivo. Olha aí, ó. Sai da tarefa e vai para o motivo. Quando eu tenho um motivo para poder fazer o que eu tenho para fazer da melhor forma possível, a gente resolve, a gente cresce e aí dá para enxergar a felicidade, porque aí o mérito, o pequeno mérito, deve ser comemorado. E essa é uma outra questão também que eu quero trazer aqui. Comemore os seus méritos. Comemore com gratidão tudo que de bom que aconteceu com você. Quando você faz isso, você sai de lado daquela programação do vitimismo e diz assim: pô, eu consegui, é bom. É importante nós entendermos o seguinte, que todo esforço merece recompensa. Faça isso com você, com a sua equipe, com as pessoas. É importante comemorar. A comemoração faz bem, nos anima, nos motiva. Inclusive quando você aprendeu com o erro. Quando você aprendeu com o erro, comemore o aprendizado. Não comemore o erro, comemore o aprendizado. O aprendizado desse erro. Pô, aprendi uma coisa nova, agora subi um novo degrau. E agora eu vou resolver. E como a gente resolve, a gente gera resultado. Já tenho certeza, tá aí mais uma comemoração para a gente fazer em breve. E aí, muito obrigado por chegar até aqui. Espero que esse conteúdo agregue muito no seu dia a dia. Eu quero aproveitar esse momento para pedir o seu feedback. Se você gostou, deixa um like e aproveita também e deixa um comentário dizendo: cheguei até o fim, coloque aí as suas dúvidas e a sugestão de conteúdo que você gostaria para os próximos vídeos. Isso é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!